Tentativa de contextualização histórica. Até aqui nos limitamos a definir o ponto de partida para uma investigação necessariamente sumária, mas, tanto quanto possível, com o máximo rigor, sobre os fundamentos de uma possível pedagogia existente na obra marxiana. Chegou, agora, o momento de tentar inseri-la na história das instituições educativas e das teorias pedagógicas, o que permitirá, inclusive, verificar as eventuais contribuições que daí possam vir à problemática pedagógica atual. Expondo, de maneira esquemática, o resultado da pesquisa marxiana sobre os temas de formação do homem, que nada mais são que um aspecto dos temas da sua emancipação como indivíduo social, isto é, como ser singular inserido na sociedade de que participa, pode-se enunciá-lo como método da associação do trabalho em fábrica e de ensino numa escola essencialmente tecnológica, com a finalidade de criar o homem unilateral. Mas limitar-se a essas enunciações, aliás já eliminadas, desde Lenin, na tradição pedagógica dos países que se orientam pelo marxismo, não é suficiente para distinguir a proposta marxiana das demais propostas que, mais ou menos, anunciam assumir o trabalho no processo educativo e a finalidade da integralidade do homem. Essa fórmula metade trabalho e metade escola, que sintetiza, hoje, a mais avançada proposta e realização de ensino nos países socialistas, encontra-se em O Capital, mas não é de Marx, e sim dos relatórios dos inspetores de fábrica, de 31 de outubro de 1865, na Inglaterra de então, que era o demiurgo do mundo burguês, Marx, 1964 b. 529, 30. Em si, essa fórmula não nos revela muito, pois é claro que os inspetores ingleses de fábrica, representantes do sistema burguês, mesmo que honestos e filantropos, atribuíam-lhe um sentido e um peso certamente bem diferentes dos de Marx. Mas a diferença substancial entre a pedagogia de Marx e qualquer outra pedagogia, e, por outro lado, entre todo o seu método de pesquisa antideológico e qualquer outra teoria, consiste no fato de que, frente a um processo real, não se propondo considerá-lo natural e eterno, à maneira dos economistas clássicos, não contrapõe as suas teorizações nem para retornar a uma solução ideal de equilíbrio anterior, nem para aperfeiçoá-lo eliminando os seus aspectos negativos ou contraditórios 52, mas, ao contrário, assume toda a realidade contraditória e até vê, no desenvolvimento das contradições, no emergir do dado negativo, antagônico, a única via histórica de solução. Pode, assim, inserir a consideração desses problemas no quadro mais amplo da divisão, ou melhor, da alienação do homem e da Zoroastrismo ou eliminação dessa alienação, sem cair na fantasia de um mundo original ou de um mundo futuro. Já vimos como Marx, em que pese nele um certo auspício de um mundo regenerado, ao contrário dos socialistas utópicos, nunca lhe traçou quaisquer determinações concretas. A história da sociedade humana, observada sobretudo desde onde se apresenta uma possibilidade de pesquisa científica, isto é, em suas estruturas de base, forças produtivas e relações de produção, por meio das quais os homens ingressam entre si na produção da sua vida material e espiritual, é o terreno concreto sobre o qual ele sempre se move. E, então, embora Marx não tenha estudado ex professo o processo de formação histórica das instituições ou estruturas educativas, como parte das estruturas da sociedade civil de que investiga a anatomia, poderá, no entanto, ser útil tentar confrontar o resultado da sua pesquisa, que o leva a indicar, na união do ensino e do trabalho, o germe do ensino do futuro, com o concreto desenvolvimento histórico dessas instituições ou estruturas, examinadas de um ponto de vista o mais marxiano possível. Escola e não escola na história. Partimos do princípio de que, na sociedade dividida em classes, isto é, na sociedade em que o trabalho está dividido e em que essa divisão se apresenta, essencialmente, como divisão entre trabalho manual e trabalho mental, ou como divisão entre campo e cidade, o ensino e o trabalho aparecem também divididos, como dois termos até antagônicos. A escola, mas é óbvio que o emprego desta palavra é anacrônico quando aplicado a épocas mais antigas e sobrepõe novos sentidos para instituições marcadamente diferentes das que modernamente recebem esse nome, enquanto estrutura específica de formação de um determinado tipo de homem dividido, nasce historicamente no interior das classes possuidoras, como estrutura destinada exclusivamente à sua formação.
não existe para as demais classes. Apenas as classes possuidoras têm essa instituição específica que chamamos escola e que, como veremos, apenas há pouco tempo, ou seja, aproximadamente a partir do início da Revolução Industrial, começa a tornar-se, em perspectiva, uma coisa de toda a sociedade. Tem-se falado muito, e ainda se fala a toda hora, da oposição entre a escola do trabalho e a escola do doutor, entre escola desinteressada e escola profissional, e, nesse contexto, é oportuno e tem sentido o discurso sobre duas culturas, mas, na realidade, por milênios, a oposição tem se dado não entre escola e escola, mas sim entre escola e não escola. Ou, para usar uma expressão quase marxiana, a escola se coloca frente ao trabalho como não trabalho e o trabalho se coloca frente à escola como não escola. Apenas as classes possuidoras, dizíamos, conheceram uma instituição específica para o cuidado e a educação das jovens gerações. As classes produtivas não a conheceram, isto é, nunca existiu para elas um local que fosse exclusivo das crianças e dos jovens. Desde o tempo em que os escribas do Antigo Egito, como na recomendação de Ptahotep, Brunner, 1957, orgulhoso da sua sorte de pessoas que, por meio da escola, se destinaram a uma situação social sem chefes, a contrapunham à sorte de quantos eram educados para trabalhar duramente sob a supervisão de outros, a escola tem se apresentado, na sociedade histórica, com essa função. E, naturalmente, isso também seria válido se indivíduos provenientes das classes subalternas pudessem ser nela admitidos e, através dela, fossem educados para as funções superiores. O destino do Cita-Anacarsis, acolhido pelo mundo cultural grego, nada muda quanto ao destino dos citas, observava Marx, 53. De maneira geral, aliás, a escola, como local específico para a educação dos jovens, nasce nas cortes dos primeiros estados históricos da Mesopotâmia e do Vale do Nilo e se difunde pelas ilhas do Mediterrâneo e, dali, para a Grécia e Roma, desenvolvendo-se, com diversas diferenciações históricas, com base nas instituições de educação no interior da família, e, ainda desta vez, é óbvio também, e até mais do que ocorre com a escola, que o emprego desta palavra é anacrônico. Designa, de maneira alusiva, uma instituição que muito pouco tem a ver com a família moderna concreta. Refere-se mais ao conjunto da propriedade, natural, animal e humana, do pater ou patrão. Uma família em que a divisão do trabalho cria a figura social da ama feminina ou masculina, como no Egito. Ou, como é, manifestamente, Fênix para Aquiles, em Homero, Ilíade, livro 9, versículos 438, 496, sendo esta a primeira figura histórica de educador. Historicamente, assim, é exatamente da educação, confiada, no interior da família, a educadores especialistas, aos filhos dos poderosos, do faraó, dos minos, do anax, do basileu, do pater, em torno dos quais se agregam os filhos de várias famílias eminentes, que surgem as primeiras escolas públicas, ou seja, abertas aos jovens de várias famílias que se interessavam, cada vez mais, pela vida pública e se caracterizam por esse conteúdo específico. Essas escolas, com apoio na divisão do trabalho existente no próprio interior das classes dominantes, aparecem, por um lado, como escola de cultura para os pensadores de classe, seus ideólogos ativos, Marx, 1958, p. 43. Frequentemente castas sacerdotais, dada a identidade entre ciência e sacerdócio, que se reproduzirá, com grande variedade de formas no transcorrer de toda a nossa história, até a sua atual dissolução. O Pontifex, desde há milênios, não se ocupa nem de pontes, nem de calendário ou de astronomia, nem de registros históricos. Por outro lado, aparecem como ginásios ou tribunas onde os cidadãos guerreiros se educavam para o exercício do poder político e da arte militar, assim como Aquiles se educou, na escola de Fênix, para ser orador de palavras e operador de fatos. Mas, fossem escolas de sacerdotes ou de cidadãos guerreiros, permaneciam como estruturas específicas e exclusivas para a formação das classes dominantes. Na história grega, pode-se acompanhar o confluir progressivo de duas tradições em direção a uma instituição que, como observa Marrow, 1965, p. 151 sec.
Assume o caráter cada vez mais de escola do escriba, embora com novos conteúdos livrescos, e deixa dissolver em si os conteúdos de escola do cidadão guerreiro. Mas, para que isso se tornasse possível, foi necessária a dissolução das velhas relações civis e políticas. No entanto, já aqui é notável que se faça valer a capacidade de sobrevivência que certas estruturas civis possuem, para além do desaparecimento das condições que lhe deram origem. Na sociedade grega, e ainda mais na romana, em que pese a destinação imediata da escola à formação do cidadão tipo, o orador como o vir bônus de peritos do velho Catão, a escola aparece estranhamente separada da sociedade real, como o demonstram as contínuas denúncias e irrisões, tão mais frequentes quanto mais se consolidaram suas estruturas e suas tradições. Denúncias que podemos ler ainda em Plauto, depois em Sêneca, em Petrônio, em Marcial e, finalmente, em Agostinho. Plauto, Báchides, versículos 384, 415, 54, testemunhos, como hoje diríamos, de uma separação entre a escola e a vida, que apenas encontram explicação exatamente nos termos de uma cristalizada sobrevivência de estruturas cuja criação é obra lentíssima de séculos e milênios, mas que, uma vez constituídas, tendem a permanecer iguais a si mesma há 55. É fato sabido que a escola, qualquer que seja o aspecto e conteúdo que assuma, permanece o lugar da formação das jovens gerações pertencentes à classe dominante, e que as classes subalternas a ignoram. As crianças e jovens pertencentes a essas classes não têm um lugar estabelecido para sua formação, ainda que isso não signifique, é óbvio, que, de qualquer maneira, não se formem. Na realidade, formam-se, não no interior de um lugar específico aos jovens, ou escolas, mas sim na aprendizagem prática, no contato direto e constante com os adultos, numa participação imediata em sua vida e atividade. Trata-se, pois, de uma verdadeira e autêntica formação no trabalho, que, também aqui, pode surgir ou no interior da família, nos casos em que esta coincida com a oficina, ou numa oficina externa à família, obediente ao respeito a normas de validade pública e comunitária que, através dos séculos, veremos estabilizadas pelos vários colegia ou universitates ou corporações nos seus estatutos. E, embora, ao longo de séculos e milênios, esses estatutos tenham regulado minuciosamente as normas do aprendizado, nem por isso criaram uma instituição escola, mas sempre consideraram o processo educativo como parte integrante do processo produtivo, não isolaram da geração adulta os jovens no decurso da sua formação. Em resumo, a prática artesanal, a aprendizagem do ofício, nunca foi uma escola, mas o próprio trabalho no ofício. Nunca o lugar para crianças assistidas pelos adultos, nisso especificamente qualificados, mas, pelo contrário, a admissão das crianças no local dos adultos. Por milênios, portanto, na sociedade dividida em classes pela divisão do trabalho, entre a formação das classes dominantes e a preparação profissional dos produtores pertencentes às classes subalternas, sem falar dos camponeses, aos quais a divisão fundamental entre cidade e campo nem sequer permite a elaboração de um processo educativo normatizado qualquer, mas só o puro e simples crescer ao lado dos adultos, existiu um ato profundo, uma separação absoluta, não apenas no sentido de que as duas organizações não tinham qualquer ponto de contato entre si, mas também no sentido de que não compartilhavam princípios, conteúdos e métodos entre as duas diferentes formações. A primeira compreendia a educação para as artes imediatas do domínio, armas e políticas para alguns e, para outros, as ciências teóricas, a escrita e o cálculo, que, com os antigos sistemas de numeração e registro, exigiam uma alta especialização, que atingia até os mais complexos cálculos geométricos e astronômicos. A segunda compreendia as várias atividades manuais e um mínimo de noções a elas intimamente ligadas, e ainda aquela quantia de doutrina que emanava das classes dominantes e era transmitida por seus ideólogos. É evidente por si mesmo que, nessa situação de sociedade dividida e de diferenciados processos de formação do homem, pudessem ocorrer, para dizê-lo como Marx, grandes desenvolvimentos no interior de um determinado âmbito, mas não se pode pensar no desenvolvimento livre e completo do indivíduo. Marx, 1953, p. 386, 7.
Já dissemos que, no mundo clássico greco-romano, tinha-se produzido a crescente junção, no interior do sistema de formação das classes dominantes, da escola do escriba com a escola do cidadão guerreiro, o que, em parte, significou, a respeito das civilizações orientais, a subtração à casta sacerdotal do monopólio das ciências teóricas, da cultura e, em suma, o primeiro exemplo de uma cultura laica, ou melhor, a superação da rígida divisão do trabalho no interior das classes dominantes. A Idade Média produziu uma clara divisão, no interior das classes dominantes, entre clerici e milites e entre os respectivos currículos educativos. Enquanto a massa dos produtores permaneceu confinada com rigor em seus estatutos corporativos, 56 usufruindo apenas daquelas migalhas da ciência ou doutrina que lhes chegavam como doação dos elaboradores exclusivos da cultura. No limiar do mundo moderno, nem aquela grande revolução popular, que foi o surgir das literaturas vulgares, que retirou dos clérigos o monopólio da escrita, criando formas e conteúdos culturais novos, conseguiu contrapor a organização tradicional para a difusão da cultura, isto é, a antiga escola, uma nova escola. E nem o posterior florir da cultura humanista, isto é, de uma cultura que, sendo contemporânea da ascensão de uma nova classe dominante não mais feudal, porém burguesa, elaborou, destacando-se do tronco popular da idade comunal, formas aristocráticas novas, mas laicas no sentido indicado antes, soube ultrapassar a criação de um tipo de escola adaptada à formação do homem ideal dos novos grupos dominantes, e apenas propôs, com Vitorino de Feltre, com Comênio, por exemplo, exigências mais unitárias, mas intraduzíveis numa prática geral. A separação entre cultura e aprendizado e a ausência total de formação geral permanecerão intactas. União de ensino e trabalho na história. Apenas com a moderna revolução industrial, surge o fato verdadeiramente novo do estruturar-se também a formação do produtor como escola ou lugar dos jovens, de cuja organização se ocupam não mais determinadas classes, mas toda a sociedade civil, por meio do Estado. Quando, por exemplo, na França de Luís XIV, o Estado começa a regulamentar a formação dos operários da manufatura Gobelins, fundada em 1662, ou quando a Real Academia de Arquitetura a institui, em 1671, Léon, 1961, p. 21, a primeira escola superior de caráter técnico, caso se excluam as escolas de medicina, a começar pela de Salerno, o fato contém, implícito em si, a superação do aprendizado artesanal no seio das corporações de artes e ofícios, e a adequação da prática artesanal às exigências do demiurgo burguês que, cada vez mais claramente, tende a conformar toda a sociedade à sua própria imagem e semelhança. O fato de que, na França, o caminho tenha sido da intervenção do Estado e que, na Inglaterra, pelo contrário, tenha sido o desaparecimento, de fato, da velha prática e obra da expansão objetiva da fábrica. 57 Que, em resumo, os caminhos percorridos nos dois países industriais tenham sido diversos, dependeu exclusivamente de suas diferentes configurações históricas e sociais, mas nada muda nessa relação, em que a destruição do aprendizado e a criação de instituições para a formação do trabalhador subespécie de escola são um novo processo em curso. O característico, nesse processo, é que a estrutura educativa, consolidada em milênios, se estende das classes privilegiadas, e se degrada às classes subalternas, levando-lhe seu tipo de organização, suas tradições e seus métodos. E isso não ocorre apenas pelo fato da força de inércia própria de todas as estruturas existentes, ou pelo fato de que a classe dominante tende a destruir as estruturas ou instituições típicas das classes subalternas, como faz concretamente com a prática artesanal, para impor suas próprias estruturas. Corresponde, porém, à inevitável e objetiva necessidade de expandir as aquisições, antes exclusivas ou sagradas, da ciência, que, quanto mais se converte de especulativa em operativa, tanto mais tem necessidade de expandir-se e de entrar difusamente no processo produtivo.
E não há dúvidas de que esse moderno processo de desenvolvimento envolveu também a estrutura escolar tradicional, aí introduzindo, cada vez mais amplamente, seus conteúdos científicos, as artes reais, que, na verdade, nunca tiveram aí grande relevância, e dando a estes um caráter não apenas cognitivo, mas também operativo, embora moldando, em parte, a metodologia própria desses conteúdos àquela própria do ensino tradicional das artes semocinálise, em parte, o novo conteúdo na velha forma, classificatória e livresca. Foi nesse nível metodológico histórico que se pôde produzir a separação entre a escola do doutor e a escola do trabalhador. A primeira acentuadamente livresca e desinteressada, a segunda acentuadamente profissional e prática, mas ambas, definitivamente, escolas. Toda a pedagogia moderna é, portanto, uma disputa sobre a relação entre teoria e prática, entre a escola do ler e a escola do fazer. Ou melhor, uma contínua polêmica dos inovadores contra a escola do ler, desde que Rousseau declarou as leis livres, e os n'apprendent quoi parler sur Comissão Europeia con essait pas, Rousseau, 1957, p. 210, até quando Dewey denunciava como o resíduo de uma época já ultrapassada pelo desenvolvimento intelectual a posição dominante que o conhecimento livresco ocupa no ensino escolar, e falando dele como um fetiche do ensino primário. Dewey, 1950, p. 19, 21. De uma maneira ou de outra, sentiu-se a necessidade de substituir o ensino livresco por outros processos educativos, ou, pelo menos, de completá-lo com outros processos educativos. Sabemos que, na história dessa disputa, tende-se a colocar Marx, sic et simpliciter, entre os partidários de uma escola de tipo prático e profissional. Mas, como vimos, é necessário rejeitar claramente essa interpretação do seu pensamento. Marx e as pedagogias pós-marxianas. Fora da tradição marxista é, portanto, conhecida a incapacidade de inserir o pensamento pedagógico marxiano na história da pedagogia. Mesmo quando o inserem de algum modo, tende-se a integrá-lo, sem suficiente diferenciação entre as correntes mais conhecidas, desde o socialismo utópico, até o evolucionismo, o positivismo ou o pragmatismo, baseados em analogias mais formais que substanciais. 58 Na realidade, pode-se dizer que a base, portanto, a matriz indireta das teses pedagógicas marxianas, por um lado, e das demais teses pedagógicas modernas, por outro lado, é a mesma, a saber, a realidade da Revolução Industrial, com as profundas transformações que se determinou em todos os níveis da vida social. No terreno educativo, essa revolução eliminou o velho modo de treinamento das classes trabalhadoras, o estágio no local de trabalho junto aos adultos, e colocou em crise o caráter privilegiado e retórico da formação das classes dominantes na escola tradicional. Mas, se a Revolução Industrial é a matriz comum, diferente é um modo de se reagir a ela. Nos vários representantes das pedagogias modernas não marxistas, a Revolução Industrial pode ser objeto de lamentação, aceitação anistórica ou contraposição utópica. Em Marx, é postura consciente da historicidade das relações sociais e do seu reflexo na ideologia, é prontidão para captar, no dado histórico, a tendência do movimento. Considere-se, por exemplo, a propósito da nova relação ciência-trabalho colocada pela Revolução Industrial, como Emílio de Rousseau colocava-se perante a multiplicação dos instrumentos e a divisão do trabalho. Ria-se da pessoa sotemente gêniose, que não se contenta com suas próprias mãos, e exaltava a atrasada produção artesanal. Rousseau, 1957, p. 216. Considere-se, ainda, o modo como Adam Smith tinha, ao contrário, eternizado a divisão industrial do trabalho, geradora da divisão de talentos, e a crítica a esse objetivismo anistórico que, como vimos, Marx fez nos seus manuscritos de 1844. Considere-se, finalmente, o modo como os utopistas do século XIX, ao partirem de uma rigorosa denúncia da divisão do trabalho no moderno sistema de fábrica, contrapunham apenas suas excogitações, como faz Fourier com sua papilonagem, destinada a fazer desabrochar vocações que se disponham à divisão do trabalho. 59 Ou suas experiências in vitro, como faz Owen, que, em todo caso, é o mais presente no pensamento de Marx.
Não há em Marx nem lamentação, nem posição anistórica, nem contraposição utópica, mas, como vimos, a constatação de um processo real e a individualização das soluções no desenvolvimento das suas contradições, que propõe objetivamente a reunificação de ciência e trabalho. Nem sequer a exigência, tão marcadamente marxiana, do homem unilateral é nele um pressuposto abstrato. Podemos encontrar, por exemplo, esse tema nos utópicos como Fourier, quando propõe uma educação integral, na qual devem ser necessárias as artes, a ginástica e o trabalho manual. Mas seria inútil tentar encontrar analogias em outros pedagogos. Inútil, por exemplo, recorrer a Herbart e à sua multilateralidade como extensão do interesse, ou à sua ideia moral da integralidade para o desenvolvimento harmônico e completo da mente e do caráter. Ou talvez a Spencer e ao seu ensino científico como fundamental a uma educação orientada para uma vida completa. 60 Poderemos encontrar, de fato, termos análogos aos marxianos em mil filósofos e pedagogos, mas jamais em seu contexto que rejeita o utopismo, o moralismo e o individualismo, e que parta, ao contrário, de uma rigorosa crítica das relações sociais. Assim, a conexão que propõe entre ensino e trabalho não pode ser identificada com aquela proposta pelas modernas escolas ativas do trabalho, do Sloyd, do Learning by Doing, de inspiração positivista, pragmática ou de qualquer outro tipo, de Salomon Ardevei Steiner. O trabalho de que fala Marx não é o trabalho artesanal arroceal, toda reminiscência romântica anti-industrial, 61 sabemos, lhe é totalmente alheia. Nem o das modernas escolas administrativas, destacado do ensino geral e destinado à aquisição de uma ou mais tarefas determinadas, que ele havia criticado em 1847 como proposta predileta dos burgueses. Nem mesmo é um trabalho meramente didático, alternativa ou corretivo de uma cultura abstrata, a combinação do aprendizado com elementos da educação liberal, como diz King, Boyd, 1966, p. 470. Trata-se de um trabalho produtivo, prática do manejo dos instrumentos essenciais de todos os ofícios, associado à teoria com o estudo dos princípios fundamentais das ciências. Um trabalho que exclui toda a oposição entre cultura e profissão, não tanto na medida em que fornece as bases para uma multiplicidade de escolhas profissionais, mas na medida em que é atividade operativa social, que se fundamenta nos aspectos mais modernos, revolucionários, integrais do saber. Aquele trabalho que a própria fábrica postula, sem que o possa proporcionar até que não se opere um Praktischungsturz, ou seja, uma mudança revolucionária. Unir ensino e trabalho e colocar o processo educativo, rico em conteúdos teóricos, no coração da produção moderna, não é um programa pedagógico que, por si só, identifique o marxismo com as demais pedagogias modernas. Não o identifica, por exemplo, com o pragmatismo. Em que pese algumas formulações marxianas que, por sua concisão, podem ser interpretadas, como realmente tem acontecido, como fórmulas típicas de uma posição pragmática, há diferenças substanciais de princípios. Leiam-se, nas teses sobre Feuerbach, as observações de Marx sobre o caráter prático do pensamento 62. É claro que, isoladas de todo o contexto da pesquisa de Marx, da sua discussão com o idealismo hegeliano ou com o materialismo metafísico do século XVIII ou Schicks até Feuerbach, essas suas teses poderiam ser tomadas como uma definição que ficaria bem na boca de um Peirce, de um James ou de um Dewey 63. Na verdade, tal aproximação pode ser feita apenas se não aprofundamos um pouco mais o problema. A prática que Marx tem em mente é algo que não coincide com o objetivo individual em que se verifica a validade de um pensamento, que é a posição característica de um certo pragmatismo. Marx fala, no entanto, de modificar o mundo, isto é, de uma atividade na qual a sociedade humana está fortemente empenhada e que representa, de certa maneira, todo o processo da sua história. Apropriar-se da natureza de modo universal, consciente e voluntário, modificá-la e, ao modificar a natureza e seu próprio comportamento em relação a ela, modificar a si próprio, como homem. Essa alusão ao caráter não individualista, mas social e genericamente humano do pensamento de Marx é o quanto basta para o distinguir claramente da tese pragmática.
Para Marx, não se trata apenas de coincidência de uma determinada hipótese de análise entre o pensamento e um determinado resultado prático, mas sobretudo de não fazer do pensamento uma ideologia, isto é, um pensamento alienado. Verificar a validade de um pensamento no plano genericamente humano e social, como capacidade de transformar a natureza e a sociedade e não apenas perseguir objetivos imediatos. Será melhor confrontar com a posição marxiana a realidade das instituições escolares e das teorias pedagógicas dos países que se proclamam socialistas e marxistas. De fato, a complexa história da escola soviética, a qual se tem querido atribuir um caráter de incoerência e de contradição, 64 oscila constantemente em torno da pesquisa dos melhores modos de realização dessas hipóteses marxianas e leninianas. Da União Soviética, essas exigências pedagógicas e o sistema educativo em que se expressam transferiram-se posteriormente aos países que, por diversas vias, chegaram ao socialismo. Assim, hoje, 1/3 da humanidade educa-se em sistemas escolares inspirados naqueles princípios. Basta nos dizer, aqui, que o estudo da maneira como esses princípios se traduzem na prática poderia apresentar muitos temas interessantes. O ensino politécnico pode, talvez, correr o risco de se organizar como simples ensino profissional ou pluriprofissional, tal como Marx criticava em 1847. A posição do trabalho no ensino pode, frequentemente, oscilar entre uma função abstratamente moral, de educação ao amor pelo trabalho e ao respeito pelos trabalhadores, e uma função mais exatamente didática, de aproximação experimental intuitiva às noções teóricas ou da sua verificação no concreto. O ideal da unilateralidade pode atenuar-se no da multilateralidade. Nos países de língua neolatina, inclusive, se perdeu o sentido da palavra marxiana, cujo equivalente exato é possível, mas não existe na tradição linguística corrente. Mas, em geral, mesmo que as tradições herdadas ou os novos problemas façam sentir o seu peso na interpretação e na aplicação dos princípios, mas será que Marx colocou suas teses como princípios? A eles nos referimos com todo o rigor 65. Até o ponto, inclusive, de na história da pedagogia se estabelecer uma rígida subdivisão entre um antes e um depois de Marx, que pode, talvez, isolar demais o seu pensamento das outras correntes modernas. 66. O marxismo e os problemas atuais do ensino. Consideremos, agora, o processo objetivo do ensino no mundo moderno, nesses 100 anos que nos separam de Marx. O fato mais evidente, nos países industrialmente desenvolvidos, que eram objeto de suas preocupações, é, acima de tudo, um fato quantitativo: a expansão da escolaridade. A escola, daquela estrutura reservada aos jovens das classes privilegiadas, converteu-se, cada vez mais, numa escola aberta também aos jovens das classes subalternas. A velha aprendizagem artesanal desapareceu, e o vazio por ela deixado foi ocupado pelo ensino elementar e técnico profissional e pelo novo aprendizado do trabalho, representado pelas escolas de fábrica. Mas a antiga discriminação de classe continua a manifestar-se, mais ou menos acentuada nos vários países, com duas linhas de fratura. Uma, horizontal, entre os que deixam precocemente as estruturas escolares para ingressar nas estruturas de trabalho, e os que naquelas permanecem ulteriormente para adquirir a ciência. A outra, vertical, entre os que estudam na escola desinteressada da cultura, e os que estudam na escola profissional da técnica. A tendência atual é do deslocamento para cima da divisão horizontal. Dos 3 anos de escolaridade obrigatória de um século atrás, passou-se aos 8 anos de hoje. É um processo que Marx classificaria como natural e espontâneo, que não deixa de se processar sem contradições e que é determinado mais pelo desenvolvimento objetivo da produção do que pelas exigências da ciência pedagógica. É a maior disponibilidade dos bens, inclusive culturais, o mais amplo ingresso dos adultos e, especialmente, das mulheres, na produção industrial e a abolição do trabalho infantil de fábrica que libera as crianças da família e do trabalho, que acabaram por deixá-las disponíveis para a escola. É este o fundamento objetivo do aumento da escolaridade, do deslocamento para o alto da fratura horizontal. Semelhante, e igualmente contraditória, é a tendência objetiva de tornar menos clara a fratura vertical entre cultura e profissão. A atual fase do progresso tecnológico tende a reunificar a ciência e o trabalho.
apoiada na cibernética e na automação, exige cada vez menos operários e cada vez mais técnicos e pesquisadores de alto nível. Exige, ao mesmo tempo, conhecimentos específicos para cada uma das estruturas, disciplinas, aparelhamentos, e capacidade de integrar mais estruturas ou de dominar as relações que as unem. A análise marxiana pode ser um modelo de análise a se aplicar, hoje em dia, para descobrir não apenas o estado atual da tecnologia, mas também o processo contraditório que nela se desenvolve. Para descobrir, por exemplo, a contradição entre o elevado nível tecnológico exigido ao moderno produtor, bem como sua condição social, e, assim, determinar as exigências de formação técnica, cultural e social a serem satisfeitas. Outro processo evidente no campo do ensino, nesses 100 anos que nos separam de Marx, tem sido o que se relaciona à pesquisa metodológica. Em especial, a polêmica das escolas novas ou ativas contra os conteúdos arcaicos e os esquemas classificatórios e, acima de tudo, contra os métodos dogmáticos e catequísticos da escola tradicional. Também essa renovação foi fruto dos tempos, promovida pela necessidade de adequar o ensino ao estágio e ao progresso cada vez mais rápido das ciências e das técnicas. Tem sido, pelo menos em parte, característica desse movimento uma certa obliteração dos conteúdos e a ênfase sobre os métodos, considerados ativos, fundados sobre o interesse e a escolha autônoma do aluno. Mas o movimento que se processa hoje na pedagogia moderna tende, sem renunciar ao momento metodológico e motivador, a recolocar ênfase na exigência de sistematização, de organização e de racionalização do saber. 67. A tendência a superar a alternativa entre espontaneidade do discente e organicidade do saber, entre interesse subjetivo e dados objetivos, entre motivação e racionalização, não é alheia às teses marxistas da totalidade do saber e da unilateralidade do homem, que, pelo contrário, permitem uma coerente abordagem dessa problemática. Em nossa época, época da coexistência do capitalismo e do socialismo, do aparecimento, na história, de novos povos, e da segunda revolução industrial, que não apenas lança no espaço as astronaves do homem, mas também envolve inevitavelmente, em seus modos, ainda que com trágicas contradições, todos os povos, estejam estes em qualquer nível de civilização, o fato mais extraordinário no ensino é a expansão objetiva e espontânea da escolarização, não apenas nos países desenvolvidos, mas ainda em todos os países. Fala-se, hoje em dia, de um processo em marcha para um sistema de ensino mundial. Não ignoramos, de fato, as contradições por meio das quais também se processa essa expansão tão recente. Em que pese o aumento da escolarização nos novos países, os sulcos entre ilhas de cultura avançada e zonas culturalmente rebaixadas tendem a dilatar-se cada vez mais. 95% da pesquisa científica de hoje desenvolve-se em apenas 30 países. 68. Em vez da antiga imigração dos exércitos de operários não qualificados, ou a ela se acrescentando, temos hoje a imigração de pelotões de técnicos e de cientistas dos países pobres aos países ricos. A exportação de patentes dos países avançados aos atrasados torna supérflua, nestes, a organização da pesquisa. Tudo isso consolida um monopólio cultural dos países desenvolvidos, condiciona o empobrecimento cultural dos países menos desenvolvidos e torna mais difícil sua decolagem cultural autônoma. Em seu conjunto, o mundo atravessa hoje uma fase de passagem de uma sociedade campesina artesanal a uma sociedade industrial avançada, semelhante, em alguns aspectos, à fase que Marx investigava, há um século, no interior de cada nação. Os desequilíbrios entre os indivíduos e as classes são também desequilíbrios entre os povos, alguns dos quais hoje se encontram em condições de exploração, de sujeição, de alienação, análogas àquelas em que se encontravam os indivíduos e as classes no interior da sociedade industrial há um século. Ora, deixando de lado, aqui, toda discussão sobre qual possa ser a função autônoma do ensino na transformação da sociedade, parece-nos possível afirmar que, da mesma maneira como Marx via, no sistema de ensino dos operários, o germe do ensino do futuro, também assim se pode descobrir, nas exigências de ensino dos povos novos e nas maneiras como tentam realizá-las, a tendência e a necessidade de se configurar em segundos modelos mais avançados.
Pode ser utopia e veleidade postular uma escola avançada em suas estruturas, conteúdos e métodos, numa sociedade pobre e atrasada. E ninguém pretende pressupor dados de desenvolvimento não existentes. Mas, com certeza, não são negativos todos os elementos implícitos de ruptura, de afastamento das mil routines seculares que enrodiam a escola tradicional, presentes nas instituições escolares dos povos mais novos, independentemente dos seus níveis. Tais elementos novos talvez devam ser individualizados hoje mais entre os aspectos sociais do que naqueles propriamente técnicos e culturais. Mas também poderiam conter germes de um ensino do futuro, assim como, há 100 anos, pareceu a Marx tê-los descoberto na escola do proletariado.